12, você sabe, 1.200 pessoas foram feitas reféns e está em todos os noticiários. E eu começo a ver sinais contra Israel e eu pensei, meu Deus, isso espera um segundo. Foram israelenses, judeus que foram mortos, espera um segundo. Isso significa massacre? Mais israelenses, você entende o que esse cartaz diz? Esse professor realmente se destaca, é muito especial e único, e o motivo é porque ele realmente compartilha sua humanidade. No dia 8 de outubro, um dia após o Hamas atacar cidadãos, pessoas inocentes e brutalmente assassinar mais de 1.200 pessoas, havia pessoas protestando nas ruas, dizendo que nunca vamos parar, que a resistência nunca vai parar. Você sabe, apoiando o Hamas, todos esses lenços que você vê as pessoas usando, estão todos apoiando o Hamas. E esse professor reconhece, como ser humano, que seja qual for a história por trás disso, e eu sei que pessoas diferentes têm crenças diferentes, o que vai levar muito tempo para a gente realmente dissecar e demonstrar o que é verdade e o que não é. Então eu nem vou entrar nesse mérito agora, certo? Mas ele tem humanidade suficiente para dizer que esse grupo chamado Hamas acabou de perpetrar tais horrores contra outro grupo chamado Israel ou os judeus. Como você pode se levantar no dia seguinte e apoiar pessoas que acabaram de cometer tamanha brutalidade? Isso se chama simplesmente ser um ser humano? E ele está passando isso para os alunos, o que é muito importante. Porque, como ele diz neste vídeo, eles veem esse movimento e pessoas boas querem se envolver e apoiar boas causas. As massas apoiam isso por acharem bom, mas não sabem muito sobre o conflito. E então elas são levadas a um lugar muito sombrio, que na verdade tira delas a sua humanidade. Vamos assistir a este trecho? Vamos falar sobre o conflito em Israel e na Palestina. Então, eu realmente fiquei impressionado com a quantidade de extremismo extremo nas ideias das pessoas, e normalmente sou uma pessoa que percebe isso. Sou muito otimista, mas também sou muito realista. Mas estou observando as conversas se desenrolarem. Estou acompanhando as discussões sobre Israel, Palestina, Cisjordânia e Gaza. Um conflito que é tão profundamente enraizado e é um conflito do qual as pessoas têm muita dificuldade de se distanciar. Primeiro de tudo, você precisa, então aqui está Israel, bem aqui, certo? Na Palestina, Israel, Palestina, bem ali. Você está, bem lá no meio do Mediterrâneo. Na verdade não, é só para você ter uma ideia. Porque eu sei que muitos de vocês não têm nenhum entendimento sobre essa terra. E esses aqui. Você pode passar para o próximo slide? O Estado de Israel é criado em 1948 e depois da Segunda Guerra Mundial, ele passa a existir em 1948. Antes de tudo, entendam isso. Preciso ficar de pé para explicar tudo o que eu disser nos próximos 2 minutos. Já foram escritos milhares de livros sobre isso. Todos dirão, você devia ter falado isso ou aquilo. Vou dedicar 2 minutos a isso porque só quero te dar uma ideia do que estamos falando. E não temos mais do que 2 minutos. As pessoas sempre viveram nesta terra hoje chamada Israel. Podemos discutir se algum dia foi chamada de Palestina, se sempre foi chamada de Israel. Deus fez uma aliança com o povo judeu de Israel? Não vou discutir nada disso. Em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas novas, muitos imigrantes começaram a chegar em Israel, incluindo muitos judeus. Não começou em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, mas também não começou em 1948. As pessoas sempre foram e vieram, e judeus sempre viveram em Israel, levando à criação do Estado de Israel. E agora precisamos descobrir o que fazer. Em 1967 foi tomada uma decisão de que estabeleceríamos fronteiras e as fronteiras
Nós teríamos colocado Gaza aqui, isso seria um território palestino, e a Cisjordânia em Israel seria um espaço internacional. Em 1967, e as colinas de Golã foram transferidas, foram devolvidas à Síria nos acordos de Oslo. Aqui é Israel, a terra que Yusuf mencionou, incluindo a Cisjordânia e sua família. É de onde o pai dele é, dessa área bem aqui. A guerra em Gaza e a guerra mais recente está acontecendo bem aqui. Ok, então existem palestinos em Israel propriamente dito? 25% de Israel, essa parte bem aqui, essa parte mais clara, são palestinos. Então eles são palestinos israelenses ou árabes israelenses. E há judeus na Cisjordânia, e eles geralmente são chamados de colonos. Eles vivem em assentamentos. Alguns nunca saíram da Cisjordânia, outros se mudaram para lá e permanecem até hoje. Muitas gerações. Certo, então essa é a conversa que vamos ter. Vou apresentar um argumento sobre por que devemos ouvir Jéssica. E o povo judeu vai para o primeiro slide. Então estes são... Esta é, na verdade, uma foto do aniversário do massacre dos assassinatos de 7 de outubro. Realmente, quero dizer, assassinatos. 1.200 pessoas morreram em Israel. Eles não eram todos judeus, aliás, mas a grande maioria era. E eles foram mortos por combatentes do Hamas. Foram 1.200 pessoas, todas inocentes. Veja, você está assistindo, certo? Estou falando com você. Eu estava em Paris quando isso aconteceu, e eu tinha acabado de chegar em Paris, e ouvi sobre esse massacre, e quantas pessoas eles achavam que tinham morrido. E eu fui até a Torre Eiffel, sim, mas eu tinha um tempo livre, e fui até a Torre Eiffel. E eles estavam fazendo protestos e eu pensei, meu Deus, vão ter protestos, sabe, em apoio. Isso é terrível, sabe? 1.200 pessoas e eles fizeram reféns e está em todos os noticiários e tudo mais. E eu começo a ver cartazes contra Israel e pensei, meu Deus, espera aí, são israelenses, judeus que foram mortos. O que vejo são todos esses cartazes e declarações dizendo que é agora ou nunca. Precisamos acabar com isso e precisamos fazer isso por quaisquer meios necessários. Precisamos, apoiar os palestinos, os direitos palestinos. E eu fico espera um minuto, espera, foram os palestinos que acabaram de cometer esse assassinato horrível. Então eu penso, uau, e se isso acontecesse? E se mexicanos viessem aos Estados Unidos da América e matassem 1.200 pessoas no Texas, Arizona ou outro lugar, ou canadenses em Michigan? E então eu percebo, essas são todas pessoas, são seres humanos, são crianças e avós, certo? Então eles mudam de slide e começam a ver todos esses protestos recentes. Eu penso, peraí, por todos os meios necessários, opa, isso é em Nova York, calma aí. Um segundo, por todos os meios necessários, calma aí, espera. Isso significa massacre? Temos que apoiar os direitos dos judeus, ou me desculpe, os direitos dos palestinos. Precisamos achar um jeito de devolver a terra aos palestinos. Isso significa massacre? Mais israelenses dizem, espera, você sabe o que está dizendo com esse cartaz? Estou olhando para todas essas pessoas e nem tenho certeza. Elas têm alguma ideia do que é esse conflito. E aí começo a surtar. Vejo todos esses protestos pró-Palestina, com manifestantes basicamente dizendo que apoiam o Hamas. Não vejo uma placa ali dizendo que apoiamos o Hamas. Mas essencialmente é isso que está sendo dito e eu fico pensando, Deus, essa é basicamente a ideia aqui? Espera aí na minha cabeça. Não, espera aí, você tem que me acompanhar aqui na minha cabeça. Eu estou te dizendo na minha cabeça. Isso basicamente está dizendo que não há mais nada a dizer, mas nós apoiamos o Hamas. É assim que eu estou entendendo isso e fico meu Deus, sabe, ok, vai para o próximo. E aí eu penso, meu Deus, cara, essa é a longa história do antissemitismo, certo? Isso é um protesto de Charlottesville. Tem a bandeira confederada, mas sempre aparece uma nazista e eu penso, peraí. Ei, vocês entendem como é o nazismo? Vocês, as pessoas simplesmente puxam uma bandeira nazista, vocês sabem o que é isso? Essa foi a tentativa de eliminar toda pessoa judia da terra. Basicamente, transformá-los em pequenos grãos de poeira e se livrar de todos eles.
E então eu penso em pessoas como, ou todos esses atuais antissemitas que estão aparecendo agora, como esse cara Fuentes, e eu fico tipo, cara, os judeus estão por trás de tudo. Se eu sou judeu, eu fico realmente assustado. Eu fico tipo, espera, você não pode balançar a cabeça. Ela está. Ah, você está. Sim, ela está. Ele vai estar. Balancei a cabeça o tempo todo. É assim que sei que esse problema existe. Só estou te dizendo, se eu fosse judeu, eu estaria realmente assustado, porque eu pensaria, nós acabamos de passar pelo genocídio mais extenso. Quero dizer, para tentar milhões de pessoas. Espera. Você está falando sobre o Holocausto? Sim, o Holocausto, e tipo, nossa, como é que as pessoas ainda têm essas ideias? E eu estou com medo, só isso, estou com medo. Tá bom, como eu não ficaria com medo? Quando eu volto para aquele slide que eu mostrei, onde apareciam os manifestantes, e eu fico tipo, olha, cara, quando eu vejo aqueles bem ali, quando eu vejo isso perto de mim, eu penso, espera aí, vocês percebem que ao andar pela rua depois disso, depois de matar 1.200 pessoas, sequestrar, tudo isso, certo massacre, vocês percebem isso ao levantar esse cartaz indiretamente? Tipo, o que eu entendo disso? Como eu não vou entender assim? É tipo, espera aí, você está apoiando o Rama, você está dizendo que a gente deveria. Precisamos mesmo disso? Como não vou ver? Espera aí. Um momento, vou deixar você responder enquanto você balança a cabeça concordando. Tipo, Você pode? Então você pode explicar a nuance? então explique a nuance, por que não vê isso? Eu também posso, aliás, não ver isso porque eu sei quem são essas pessoas e eu sei que não tem ninguém. Eles não estão dizendo, tipo, Não tem nenhuma placa do Hamas lá em cima. não há placa dizendo, por exemplo, ei, devemos matar mais judeus. Na verdade, está escrito cessar-fogo. Está pedindo um cessar-fogo. Sim, mas esse é um, mas tem outras pessoas na frente carregando aquela outra placa e isso é uma mensagem. Para ela, isso seria tipo, caramba, por qualquer meio. Você percebe? Consegue dizer? Olhar essa imagem é importante. O que vê e como processa isso. Você já começou a dizer, eu vejo cessar-fogo, então isso é algo que chama a sua atenção, né? Isso não atrai a atenção da Jéssica. Bem, eu já disse isso antes, mas aquela imagem me apavora. Eu vejo o sinal de cessar-fogo, mas não é isso que chamaria minha atenção. Olhando para isso imediatamente, Hamas vem imediatamente à minha cabeça. Quando vejo isso, mesmo que não haja um sinal, eu vejo antissemitismo. Eu vejo uma tentativa de tirar nosso país de nós. Acho que ela vê o ataque que aconteceu no Oriente Médio como um ataque a ela e a todo o seu povo nos Estados Unidos, o que não é o caso. É um ataque contra a ideologia do sionismo e o colonialismo que está acontecendo na Cisjordânia e a tomada do país. Então você está vendo isso de uma forma mais, digamos, restrita, como um ataque estratégico muito específico. É isso mesmo. É isso, é bem específico. Mas é assim que você vê, essa é a verdade aqui, certo? Não é isso. Espera. Só um instante. Desculpa, me desculpa. É isso mesmo, é o que você vê, né? Você está falando do seu ponto de vista. Eu vejo assim, isso não é sobre judeus no mundo todo, mas sobre o que ocorre em Israel e Palestina? Sim, claro. Ok, não, claro que não para você, porque você vê isso de um jeito bem diferente. É confuso porque dá um passo atrás e analisar o todo. Você avaliaria ambos os lados e sinto que moralmente também. Você não precisa ser um matemático para entender os números. Você veria as vidas perdidas dos dois lados e perceberia que há um desequilíbrio muito grande para um dos lados. Esse lado tem tecnologia de nível militar fornecida pelos Estados Unidos e o outro lado tem RPGs e AKs. E você vê que o ataque é muito unilateral, é muito desigual. Certo? Isso não chama a atenção de Jéssica. Mas o que mais você vê? Eu vejo pessoas defendendo o que é certo, vejo pessoas lutando por um país que está ocupado há 70 anos e que tem estado sob um genocídio nos últimos 2. Eu vejo... Entendo porque após os primeiros meses ou quase um ano, ela sentiria esse medo.
Mas depois dos últimos 2 anos, agora com cada vez mais informações de como Israel matou seus próprios cidadãos em 7 de outubro, há um vídeo disso. A ideia de... Com cada vez mais informações sendo divulgadas desde 7 de outubro, não deveria haver motivo para não entender por quê. Você não veria isso como algo pró-Hamas, mas sim como algo pró-Palestina. O Hamas não está envolvido nisso de forma alguma. E eu estou realmente frustrado porque ainda não ouvi ela condenar o genocídio que está acontecendo. Ela não reconheceu isso. Por que você não pergunta diretamente para ela? O que você acha que está acontecendo em Gaza agora, em Gaza? Sei que as pessoas sofrem e que ele mostrou suas casas. Eu não acho que isso seja certo. Então, para responder a sua pergunta, sofrimento. Eu posso olhar para essa placa. Conheço esses alunos, são como os daqui. A grande maioria das pessoas que você vê aqui não faz a menor ideia do que é esse conflito. Aproximação. Você pode dizer isso de uma forma um pouco diferente? A maioria das pessoas nesta sala não entende bem o conflito, mas são jovens e querem se envolver. E há um movimento, e esse movimento acontece por direitos, e nós não tivemos um movimento pelos direitos civis por muito tempo. É como, meu Deus, nós vamos apoiar os direitos dos palestinos. Então eles saem e ficam atrás de um cartaz, e eles nem sabem direito o que está escrito no cartaz. E eles nem entendem direito esse termo, por quaisquer meios necessários, de onde ele vem. E tipo, ok. Posso fazer a mesma pergunta de volta para ele? Sim. Então, o que você acha que está acontecendo em Israel agora, desde 7 de outubro? Eu acho que o que está acontecendo em Israel é autodefesa em Israel. Os palestinos atacando é um ato de autodefesa para eles, tendo suas terras tomadas. Você está falando sobre Israel? O que está acontecendo em Israel? Não, você perguntou sobre a Palestina, então ela estava fazendo a mesma pergunta. O que você acha que está acontecendo em Israel? É a mesma pergunta, só que invertida. Eu acho que Israel está sob ataque. Eu acredito que eles estão sendo atacados, mas acho que os ataques são direcionados diferente dos ataques contra a Palestina. Eu acho que, mesmo independentemente das nossas tecnologias militares, ainda conseguimos atingir adequadamente o pessoal militar. Pessoas das forças de defesa de Israel, que servem no exército e sabem para o que se inscrevem, não quem está em campos de ajuda humanitária buscando comida para suas famílias. Ok, pode prosseguir. Mas sob ataque também. Uma coisa a se ter em mente é que o Hamas e outros membros palestinos disseram que os ataques contra Israel nunca vão parar. Cara, nós nunca vamos parar. Precisamos de mais professores como este, não daqueles que se envolvem em todos os protestos e acabam sendo levados sem nenhum conhecimento também. Apenas apoiar um grupo que parece ser o lado mais fraco, certo, mas na verdade mostrar humanidade. Tipo, só pense bem nisso e pergunte qual seria a maneira decente de lidar com isso, certo? E pode ser que você nem concorde com tudo que eu penso, certo, mas você vai refletir sobre isso e vai agir de forma humana, simplesmente humana. É isso que estamos vendo que tem faltado tanto, que temos movimentos nas nossas ruas para os quais nossos jovens estão sendo atraídos. E isso está literalmente encorajando as pessoas a não serem humanas e a não sentirem empatia pelo outro em nome de sentir empatia por outra pessoa. Isso é como a maior contradição que pode existir. É como, sabe, quando uma pessoa diz, Deus me livre, eu vou te matar. Certo? Em nome de apoiar a vida humana, não pode haver uma contradição maior do que essa. É exatamente isso que eles têm feito e qualquer pessoa que preste um pouco de atenção sabe que Israel está se defendendo. E há uma pergunta que você sempre pode fazer. Ninguém sabe responder. Bem, se você não está satisfeito com o que Israel está fazendo, o que Israel deveria ter feito e o que deveria estar fazendo, você sabe o que ia acontecer, né? Tipo, por exemplo, se os mexicanos viessem para o Texas e matassem 1.200 pessoas, e aí no dia seguinte, o que você vai fazer? Vai protestar contra os mexicanos? Você vai protestar contra os americanos que foram brutalmente assassinados? Realmente não faz diferença qual é a história por trás, o que tem acontecido. Não faz.
Porque nada justifica o assassinato de pessoas inocentes, nada. E quando começamos a justificar o assassinato de pessoas inocentes, perdemos nossa moralidade.